O que é supply chain? Qual é o escopo de atuação do profissional dessa área, as dificuldades que a empresa enfrenta e como que você pode se desenvolver para atuar nessa área ou com consultoria relacionada à supply chain. Para falar um pouquinho desse tema, eu estou com o Pedro Ribeiro. O Pedro tem mais de 14 anos de experiência em consultoria nessa área e em outras e é cofundador e sócio da Peers Consulting. BTC Entrevista começa agora. Pedro, o que é supply chain e quais são as atividades que estão imersas nessa área? Supply chain são os processos que estão circunscritos em toda a cadeia de valor, basicamente hoje de qualquer empresa que haja a produção de um produto ou até mesmo de um serviço. O escopo de atuação de supply chain, ele há algumas variações de empresa para empresa, de business para business, mas basicamente ele pode nascer desde um planejamento financeiro orientado por gestão de categoria, previsão de demanda, perpassando também por todo o fluxo físico de compra de suprimentos, armazenagem, gestão de distribuição, produção propriamente dita, até você fazer a distribuição disso para o cliente final, via e-commerce ou via pontos de venda, via lojas físicas, etc. Então o supply chain engloba todo o fluxo físico e de informação para a gestão da cadeia de valor de uma empresa. Você falou que também em serviços tem isso, né? Tem supply chain na área de serviços. Como é que seria? Qual seria a diferença nesse caso? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa de educação, empresa educacional. A empresa educacional tem como prerrogativa induzir conhecimento via sala de aula para o aluno ou então ensino à distância, né? Para você conseguir atingir capilaridade das suas escolas, seja ela ensino básico, médio, superior ou uma pós-graduação, você precisa distribuir materiais didáticos conforme a ementa e conforme o semestre escolar. Então, todo o fluxo de distribuição de material escolar para suportar o início do período escolar, para suportar o segundo semestre, as disciplinas que serão ministradas para cada curso, é um exemplo de planejamento integrado desde a elaboração do material didático, time, publicação disso numa gráfica, recebimento disso no centro de distribuição e a distribuição já empacotado, aluno a aluno, escola a escola, no tempo correto para que ele não atrase as aulas. Esse ano, Pedro, a gente passou pela greve dos caminhoneiros, que afetou toda a cadeia de suprimentos. Como que isso se reflete na estratégia do supply chain? Esse tipo de situação, certamente, Gustavo, causa um efeito nefasto na cadeia de valor, principalmente de um grande varejista, por exemplo, né? Então, isso aí vai acarretar em atrasos de recebimento, vai acarretar desabastecimento de operação, ociosidade de operação logística, eventualmente o desabastecimento da gôndola final na área de vendas para o cliente final. Como forma de ações para prevenção e até mesmo como alternativas de operação para acompanhar os últimos desdobramentos que ainda estão em discussão frente ao acordo feito entre o governo federal e movimento de caminhoneiros, alguns dos nossos clientes já têm se perguntado e avaliado uma série de coisas, como por exemplo, como vai ser otimizada a gestão de frota de contratação de transportadoras, contratações diretas, eventualmente avaliar início de operações de frotas próprias, talvez como uma forma de blindagem, ter um efeito menos traumático com esse tipo de situação. O que você vê como maiores dificuldades dessas empresas na cadeia de suprimentos? Qual é a maior demanda que vocês têm para ajudar essas empresas? As soluções dos problemas do supply chain passam por dois caminhos muito comuns que nós recebemos aqui na consultoria, tá? O primeiro o problema muito bem definido e uma atuação clara desde diagnóstico, definição de ações e implantação das ações. Por exemplo, redução de frete, usar de ampliação de centro de distribuição para suportar crescimento dos próximos anos. Ou um outro caminho que olha, estou com um problema de abastecimento de loja. Então não é sabida a causa raiz do problema. Então nosso time entra na operação do cliente, mergulha, faz uma imersão na operação do cliente e a partir disso a gente mapeia toda a cadeia de valor do cliente. Desde quando nasce, desdobra as estratégias e os planos orçamentários de venda por categoria, por produto, ao longo do ano, que ele vai gerar de gatilho para fazer a compra de material, suprimento, material de revenda, né? E como isso vai ser sincronizado no fluxo físico para receber isso, em centro de distribuição, armazenagem, expedição para lojas, como balancear
essa frequência de abastecimento de loja, tudo isso olhando onde pode estar a causa raiz do problema, e depois sim, seguindo a lógica de definir ações e implantar as ações. Vocês usam algum tipo de ferramenta ou algum software, alguma coisa para atuar com esses problemas, tentar resolver esse problema que é a causa raiz daquela dificuldade da empresa? A gente tenta sempre ser muito simples e objetivo na abordagem do projeto do cliente. Então, de forma muito simples e direta, geralmente o beabá que a gente executa são desde entrevista, acompanhamento da operação e detalhamento dos indicadores do cliente, tanto financeiros quanto operacionais, para entender, já plugar alguns termos da operação, para entender onde pode estar a causa raiz dos problemas. A partir disso, a gente já tem um background bem interessante sobre potenciais problemas, então a gente vai fazendo tentativa e erro para avaliar se aquele problema se configura naquele cliente, sempre baseado com alguns indicadores, né? E aí, quando vai construir soluções, isso aí passa por desenhar processos, a gente usa PowerPoint, Visagio, qualquer ferramenta boa de BPM. Um bom desafio depois é ferramentas para suportar isso, muitas vezes baixa a plataforma mesmo, um bom Excel, um bom Access desenvolvido para gerenciar uma operação, ele plugado num WMS, num RP como SAP, ou Oracle, ou um TOTS, é um caminho para encontrar a solução, mas nós acreditamos que muitas vezes soluções práticas e simples, muitas vezes feitas em Excel, em Access, resolve e atende boa parte dos problemas das empresas. Se isso for bem personalizado, bem orquestrado e, sobretudo, bem implantado com o time de consultoria e o cliente, isso gera engajamento e lá na ponta isso gera resultado. Então, passa por isso de construir a 4 mãos, em conjunto com o cliente e, sobretudo, pensar de como aquela solução que idealizada no papel vai, na prática, funcionar no dia a dia com as pessoas utilizando-as. Muitas das pessoas que assistem os nossos vídeos estão decidindo áreas de atuação, para onde elas vão trabalhar, e muitas vezes elas consideram a área de supply chain como uma possível área, ou a consultoria para auxiliar na área de supply chain. O que você recomenda, o que você acha que é importante a pessoa saber para atuar direto na operação em supply chain, ou até numa consultoria como a Pierce, que atua com projetos de supply? O que ela precisa saber? Sobretudo os varejistas percebem a importância de ter uma cadeia de supply chain responsiva, ágil e muito eficiente. Com a comodização de produtos e serviços na ponta, o supply chain ele, de fato é um diferencial de velocidade e de valor agregado para o cliente lá na ponta. No que fala a atuação do supply chain, o profissional, um dia você saiu, também saiu da universidade, muito cru, né? Então, acho que o grande valor para desenvolvimento de um profissional de supply chain, seja numa empresa tradicional, seja em consultoria, é poder vivenciar e ter experiência de rodar do ponto de vista operacional ou de ponto de vista de desenho e implantação de soluções nos mais diversos elos da cadeia de supply chain. Desde a etapa de planejamento financeiro, planejamento comercial, planejamento e gestão de fornecedores, operação de centro de distribuição, que é algo bem específico, né? Gestão de frota, modelo de abastecimento de loja, operação de loja, logística reversa. Então, eu podia elencar aqui, no nível 2, na derivada segunda de detalhamento, uma série de áreas que são super importantes que permeiam o supply chain, né? Então, quanto maior a vivência, quanto maior o espectro de atuação desse profissional, maior vai ser a riqueza. Isso aí gera um diferencial e certamente esse profissional se torna um mosca branca. O profissional de supply chain em si ele já é um mosca branca no mercado hoje. É comum a gente receber pedidos de indicação dos nossos clientes, preciso de um consultor, preciso de um coordenador, preciso de um gerente de supply chain, me indica. Hoje não tem uma formação superior de supply chain. Realmente é a vivência, são as experiências do dia a dia que vai lapidando o profissional de supply chain. Muito obrigado, Pedro. Acho que isso ajuda a esclarecer um pouco sobre o que é supply chain, quais são as áreas que estão dentro dela, os problemas enfrentados nessa área. E é uma área que realmente traz essa mosca branca, um profissional capacitado que vai ser diferenciado no mercado. Então, muito obrigado pelas informações, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Espero que você que esteja assistindo tenha gostado, aproveitado. Participa dos nossos canais. Se inscreve no nosso canal no YouTube para acompanhar esse e outros conteúdos. Escreve para a gente se você quiser que a gente fale sobre algum outro conteúdo que não tenha sido abordado aqui até então. E muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima.